Morte de surfista capixaba durante prática de yoga acende sinal de alerta. Especialistas chamam a atenção para os principais riscos. Máscara para conviver com o excesso de fumaça. Moradores da Serra já não aguentam mais o incêndio em área de turfa. Mais de 100 quilos de maconha apreendidos. A droga vinha de Minas Gerais. Bloqueador de ar. A peça promete reduzir o valor da conta de água. A Cesan afirma que estudos comprovam que o equipamento não é eficaz, mas consumidores registram redução no valor da conta. Uma manobra para fugir do sinal quase provoca uma tragédia na rodovia. A batida envolveu 2 caminhões e 2 carros. Ventilador cai sobre estudante no norte do estado. O menino de 8 anos sofreu cortes na boca. Foragido da justiça é detido enquanto almoçava. Ele foi condenado a mais de 30 anos por um duplo homicídio. Polícia Federal prende chefe de quadrilha de tráfico de drogas sintéticas. O grupo trazia o material da China para revender no estado. E a lentidão do corpo e da mente. Voltar à rotina requer adaptação. Alimentos certos ajudam a melhorar a concentração e deixar o corpo pronto para o dia a dia. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A morte do surfista capixaba durante prática de yoga chamou a atenção de especialistas. Movimentos feitos sem orientação podem ser perigosos. Movimentos delicados que alongam o corpo feitos sem pressa. A proposta da yoga é que, através do alongamento, o corpo fortaleça a musculatura, além de proporcionar o relaxamento da mente durante a prática do exercício. Postura, firmeza, conforto e permanência. Esses são os princípios básicos da yoga. Assim como qualquer outra atividade física, é necessário o acompanhamento de um profissional. Certas posturas praticadas na yoga, se feitas de forma incorreta, podem ser arriscadas. Para o surfista capixaba Felipe Fairich, a possível execução da yoga de forma incorreta foi fatal. Na última sexta-feira, Felipe morreu ao fraturar o pescoço enquanto praticava atividade física em casa, em Belize, na América Central. A professora de yoga demonstra a posição que possivelmente o surfista estava fazendo quando sofreu a fratura. A postura é conhecida popularmente como pouso sobre a cabeça. Entre as mais de 900 posturas da yoga catalogadas, esta é considerada uma das mais arriscadas. Exige um tempo de treino, né? Um professor, né, um instrutor de yoga competente, que sabe, né, o que não deve ser feito, ele vai orientar. O perigo é se esse jovem, de repente, ele não seguiu ninguém, apenas leu o livro ou assistiu um vídeo. Não é recomendável. É bom a pessoa ser orientada primeiro por um instrutor competente e depois praticar gradativamente. Este ortopedista explica que a posição pode provocar lesões na coluna cervical, levando à tetraplegia ou à morte. As 2 vértebras cervicais, C1 e C2, que é o atlas e o axis, e C3 também, que quando fratura, normalmente é uma fratura muito grave e dá uma parada cardiorrespiratória. E a pessoa para de respirar, o coração para e a pessoa normalmente vai ao óbito. Foi o que deve ter acontecido com esse rapaz. Penha, que pratica yoga desde os 14 anos e é pioneira no ensino da atividade física no Espírito Santo, deixa claro os benefícios do exercício, mas ressalta que cada movimento tem seu tempo e modo certo de execução. A pessoa interessada em praticar yoga é excelente. Eu pratico desde 14 anos de idade. Para mim foi assim, uma balsa de salva-vidas. Mais de 100 quilos de maconha. A droga vinha de Minas Gerais para o Espírito Santo. Os 120 quilos de droga estavam no porta-malas deste veículo, que vinha de Divinópolis, Minas Gerais, e era escoltado por este outro, onde estavam o desempregado Bruno de Lucena Silva, de 28 anos, e o técnico de TV a cabo, Valdeir Jesus de Azeredo, de 30. Depois de algumas diligências, nós verificamos a necessidade de montar uma barreira policial no posto
da Polícia Rodoviária Federal de Ibatiba, porque nós obtemos o conhecimento de que drogas estariam vindo de Minas Gerais em direção à Vila Velha. Inicialmente, nós abordamos os batedores, que são 2 jovens que pararam no Honda Civic, e 5 minutos depois veio um carro, que era um Palio Weekend Prata, com a pessoa que trazia as drogas no porta-malas. O motorista assumiu que realmente estava trazendo drogas, maconha, e logo disse, basta abrir o porta-malas. E quando os policiais abriram, para surpresa deles, os 120 tabletes de maconha estavam ali, bem expostos, escondidos apenas debaixo de uma colcha. O veículo era guiado pelo cabeleireiro José Aloísio Santos Júnior, de 37 anos. Ele, de acordo com a polícia, recebeu pouco mais de R$1.000 e um tablete de drogas pelo transporte. Dos 3, só Valdeir tem passagens, 3 por tráfico e 1 por tentativa de homicídio. Os 3 são de Vila Velha, município destino do entorpecente. Ela ia para o município de Vila Velha, ia ser repartida, condicionada para a venda, para ser distribuída pelos bairros de lá. Ventilador cai na cabeça de estudante no norte do estado. Luiz Gustavo Rossoni, de 8 anos, teve ferimentos na boca. A criança estava na sala de aula quando o ventilador despencou. A escola fica no interior de Jaguaré. O menino foi levado para um posto de saúde, onde foi medicado e liberado. A prefeitura vai mandar uma equipe ao local para verificar todos os aparelhos. A seca virou um drama para moradores da Serra. São dias e noites respirando fumaça. Um incêndio na área de Turfa é difícil de controlar e conviver com as queimadas é um incômodo diário. Da sacada do salão, Elisete observa a fumaça provocada pela turfa, que consome parte de uma área em Solar de Anchieta, na Serra. Para conviver com tanta fumaça, ela precisou adotar o uso de máscaras. Elisete faz quimioterapia e em dias de tratamento, o cheiro provoca enjoo. Aí não tem jeito, a máscara fica no rosto até na hora de cuidar dos afazeres domésticos. Cansaço, né? A falta de ar, que tem aumentado muito, ardência nos olhos, muito forte, os olhos ficam até bem vermelhos. E aí, com isso, eu tenho procurado assim, usar máscara para poder amenizar um pouco a situação. A turfa é um sedimento formado por musgo e material vegetal em decomposição. Em períodos de seca, o material fica altamente inflamável. Há dias, moradores da Serra são obrigados a respirar essa fumaça, que incomoda e muito. Entre 12 a 25 bombeiros atuam na região diariamente no combate ao incêndio da turfa. Os trabalhos estão sendo ainda mais reforçados para evitar que o fogo se espalhe. Para isso, os bombeiros estão utilizando uma técnica cercando parte do terreno com camadas de água. Em certos pontos, a equipe do Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu chegar por dificuldade ao acesso às áreas. Isso atrasa o controle do incêndio. A área que já está queimada não tem muito o que a gente fazer, né? Só para parar a fumaça que está nela, a gente teria que alagar. E para alagar seriam necessários mais de 20 mil caminhões, não seria viável. Então a gente está controlando o fogo em volta para que a gente consiga impedir que ele continue. Impedindo que ele continue, em pouco tempo a fumaça se dissipa. Enquanto a turfa continuar queimando e eliminando tanta fumaça, Elisete fica atenta aos riscos com a saúde. Isso está sendo muito prejudicial à minha saúde e eu estou sempre perguntando, quando que isso vai acabar? Quando que eles vão realmente dar um fim nisso aí? Pois é, essa é a pergunta, mas a solução para essa fumaça é a chuva, muita chuva. Infelizmente, não deve chover forte nos próximos dias. De acordo com a previsão do Incaper, chove só no começo do dia no litoral norte, mas depois o sol predomina. Na Grande Vitória, poucas nuvens, sol e sem previsão de chuva. Está na cadeia a quadrilha que comandava o tráfico de drogas em Guarapari. Com 7 detidos, a polícia apreendeu 4 quilos de maconha, pedras de crack, um revólver 38, uma garrucha, uma espingarda, munições de vários calibres e R$13 mil em dinheiro. 60 policiais participaram da operação, que cumpriu mandados de prisão em Guarapari, Vila Velha e Minas Gerais. A quadrilha movimentava de 30 a 40 mil por semana.
Os detidos foram encaminhados para o presídio. Homem condenado a mais de 30 anos de prisão é detido. Ele estava foragido havia 2 anos e foi preso enquanto almoçava. Ele é acusado de cometer 3 assassinatos. Um dos processos ainda aguarda julgamento. O outro já foi concluído. Christian dos Reis Nascimento foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado por um duplo homicídio. As 2 vítimas foram assassinadas a tiros em Cariacica. O crime aconteceu em 2005. A sentença só foi proferida 8 anos depois, em 2013. Christian estava foragido desde então. Ele foi preso em casa enquanto almoçava no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Conta de água mais barata. Moradores que instalaram bloqueador de ar no hidrômetro estão pagando menos no final do mês. A Cesan não aprova o equipamento e o Ministério Público vai investigar o caso. É uma pecinha azul, simples, que deixa a conta de água bem mais leve. É o bloqueador de ar, que é instalado logo depois do hidrômetro e que faz a diferença na conta, viu? Até 50% de desconto, né, Jaésio? Como é que ela funciona aqui? Então, esse bloqueador de ar é uma peça que nós instalamos após o hidrômetro, onde ele pressuriza a linha do cliente desse ponto para frente. A partir do momento que você pressurizou a linha com a instalação da válvula, o ar que circula na rede da concessionária, ele continua na rede, porém ele não passa pelo hidrômetro. É onde que gera economia para o cliente. A diferença é absurda mesmo. Olha essa conta, por exemplo. De um mês para o outro, o valor de R$ 73,00 caiu para 40. E isso não funciona só em casas, não, mas em condomínios também. Existe a válvula de 3/4 até 4 polegadas de diâmetro, que é de bronze para redes industriais, condomínios. Vamos fazer um teste, então? Primeiro, o hidrômetro sem o bloqueador. Aqui nós estamos mostrando o hidrômetro normal, no fluxo de ar e sem a válvula. Você vê que o ar passa mesmo e é contado junto. Gira o hidrômetro. Agora, Jaésio vai soprar com o acessório instalado. Pode ver que não gira o hidrômetro. Uma baita diferença. Só que tem um problema. A peça já está em falta no mercado. Está chegando outro carregamento esta semana ainda para nós, onde estamos ligando para os clientes e assim que chegar o equipamento, está ligando para fazer a venda para os nossos clientes. Só por encomenda? Só por encomenda no momento. Pois é, vamos saber o que a Cesan diz sobre o assunto. A Cesan está estudando os casos que têm aparecido e a gente tem encontrado outros motivos para a redução de consumo. Nos casos que foram noticiados, a gente encontrou um perfil de consumo do mês de fevereiro do ano de 2015 idêntico ou similar ao perfil de consumo dos anos de 2014 e 2013. Nesses anos também houve uma redução significativa neste mês em comparação ao mês anterior. Então a Cesan entende que esse bloqueador de ar não produz o efeito que está sendo anunciado e que outras causas podem provocar uma redução de consumo que precisa ser analisado caso a caso. Sair da rotina, mesmo que por poucos dias, traz uma diferença tanto para o corpo, para a mente, mas voltar a enfrentar a batalha do dia a dia não é nada fácil. O corpo e a mente ficam mais lentos. Para dar energia extra, é preciso reprogramar hábitos e também mudar a alimentação. Devagar, quase parando, que nem esse carro aí. É assim que Sabrina está desde que o carnaval acabou. Academia que eu tenho que voltar, casamento tá chegando, tem muita coisa para colocar em ordem ainda. Tá com uma preguiçazinha? Tenho, com certeza tenho. Aquele soninho no meio da tarde? Ou vontade de estar em casa. Essa falta de coragem é normal após longos períodos de folga.
Existe uma explicação científica para isso. Geralmente, depois de períodos prolongados, seja por uma férias ou um feriado prolongado, como aconteceu agora no Carnaval, muitas vezes a gente sai da nossa rotina habitual, principalmente a rotina do horário de sono, do horário da alimentação e também da rotina de estímulos. A gente acaba tendo muito mais estímulos, seja eles, né, a folia do Carnaval, estímulo auditivo, sonoro, visual, mas você sai principalmente do seu padrão de programação de atividade, tanto cerebral quanto atividade física. Quando você volta para uma outra programação. Você volta tendo que dormir naquele outro horário, você volta não podendo acordar mais tarde, você volta tendo que trabalhar X horas por dia e aí teu cérebro tem que se programar de uma hora para outra e ele não consegue fazer essa adaptação subitamente. Em muitos casos, a pessoa sente como se estivesse doente. O mal-estar dura no máximo 3 dias. E aí a pessoa sente todo esse desânimo, essa fadiga, muitas vezes até manifestações físicas. As pessoas sentem uma lentificação, a gente chama de lentificação psicomotora. Tanto o cérebro, a mente, ficam mais devagar para pensar, para raciocinar, como se ele não concentrasse, não focasse. Tanto os adultos quanto as crianças, na escola, nas faculdades e mesmo no trabalho, eles sentem essa dificuldade de retomar as atividades com aquela mesma velocidade de pensamento e de processamento das ideias. E a pessoa vai se readaptando. A injeção de ânimo que você precisa pode estar aqui, dentro do supermercado. Alguns alimentos funcionam como verdadeiros estimulantes naturais. Eles ajudam a acelerar o metabolismo e ainda têm o poder de aumentar a concentração. Invista em cereais integrais. Eles são fonte de carboidrato e de fibras. Liberam energia lentamente, então o cérebro utiliza a glicose como fonte de energia. Então o ideal é essa glicose ser liberada lentamente. Aí a gente utiliza os pães integrais, os farelos, os grãos, as frutas, sempre aliada com esses. Além de fornecer energia, eles também vão atuar numa maior circulação. Outra dica é consumir peixes nas principais refeições. Eles são fonte de ômega 3, uma gordura do bem, amiga do coração e do cérebro. Os peixes que são riquíssimos em ômega 3, que nada mais é do que gorduras que são altamente benéficas para esse sistema circulatório. Então eles atuam mesmo muito assim nos neurotransmissores, isso tudo assim num conjunto de uma alimentação saudável melhora a concentração e consequentemente a fisiologia do corpo de uma maneira geral, ela melhora assim, a qualidade em 100%. Planejamento. Esse é o segredo para curtir um feriado prolongado sem prejudicar a saúde. O ideal é que você programe o seu feriado ou as suas férias de forma que quando você retorne desse feriado, você separa um período de descanso para você se readaptar. Então, o último dia, volta mais cedo, vem com mais calma, dorme melhor, faz mais horas de sono, faz uma última alimentação mais adequada. Outro dia, começar com a mente mais descansada, tentar se readaptar melhor à sua reprogramação. Ótimas dicas, né? Alimentação adequada e descanso para retomar as atividades com toda energia. Acidente na rodovia ES-010, 4 veículos se envolveram na batida. O acidente aconteceu pouco depois da entrada do bairro Chácara Parreiral, na rodovia ES-010, no sentido Jacaraípe-Vitória. Envolveu 2 caminhões e 2 carros de passeio. Colisão que causou muito estrago, mas por sorte não deixou ninguém ferido grave. O operador de contas que dirigia o Corsa assumiu ser o causador do acidente. Contou que os fatos que culminaram nessa batida começaram cerca de 300 metros antes. O acidente começou lá atrás, perto daquele sinal do lado esquerdo. Tudo porque um motorista tentou desviar do sinal que estava vermelho. Passou por dentro de um posto de gasolina. E o resultado final desta manobra, vocês estão acompanhando. O rapaz do Honda Fit cortou o sinal por dentro do posto de gasolina, mas já estava na hora de abrir o sinal já. Ele cortou e veio. Eu vi que estava muito perto, eu tentei desviar dele e perdi o controle do carro. Aí eu bati no meio-fio do lado de lá, que foi na hora que eu perdi o controle mesmo. Aí atravessei a pista, rodei e atravessei a pista. E a partir daí, a sequência do acidente foi a seguinte. Primeiro carro atingido foi essa carreta.
Só vi a hora que ele veio de lá assim, atravessou o canteiro e bateu na minha frente, aí quebrou a direção do caminhão, eu perdi o controle, bati no poste e na outra carreta, né? Parado. Mas graças a Deus ainda tirei dele ainda, porque se eu vou de frente com ele, ele tinha matado ele. Né? Com a barra da direção quebrada, o motorista sem controle do veículo acabou batendo neste caminhão parado na outra pista. O Marcos, o motorista, só teve uma reação. Eu vim na minha direção e pulei, que eu estava parado aqui esperando, né? Aí do nada veio a carreta na minha direção, pulei aqui para trás. Do outro lado, o Corsa batia de frente com este Gol. A motorista não ficou ferida, mas saiu bastante abalada e foi levada pelos colegas para o Hospital Jaime dos Santos Neves. O motorista do outro veículo, que teria feito a manobra irregular, não foi localizado. Bom, por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. Em instantes, chefe de quadrilha de drogas sintéticas é preso no Espírito Santo. Ele encomendava o produto da China. A gente já volta. Chefe de quadrilha de traficantes é preso em operação da Polícia Federal. O grupo, com ramificações em Guarapari e na Irlanda, trazia a droga da China via encomenda postal. O entorpecente da família do êxtase causa visões e alucinações. Foi a primeira apreensão da droga no Espírito Santo. Estima-se que a quantia apreendida renderia 200 mil micropontos. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.